Olá pessoal, como passaram? Vamos então retomar os nossos estudos de processo civil, Após esgotarmos, concluirmos a análise do material, da primeira parte do nosso material, disponibilizado para vocês neste semestre. Após concluirmos então a audiência de instrução e julgamento, fica agora cabe então agora a análise dos dispositivos que tratam da tutela provisória, Como é de conhecimento de vocês, a tutela provisória era o primeiro tópico do nosso conteúdo programático no semestre anterior, mas que por questões de didática, por questões de maior facilidade de compreensão de vocês, se deixássemos para explicar esse assunto neste momento, foi por conta disso que nós então passamos o conteúdo relativo à tutela provisória para ser explicado agora no final do sexto período, tá? Então no final do segundo semestre que nós trabalhamos juntos, ok? Falando então de tutela provisória, pessoal, algumas questões iniciais, relativas à tutela, a essa modalidade de tutela, antes da gente começar a analisar as espécies propriamente ditas, O código ele traz a tutela provisória, ele traz normas, relativas à tutela provisória de aplicação geral, em todas as suas modalidades, então nas tutelas de urgência, nas tutelas de emergência, aqui no livro 5, título 1, o código traz as disposições gerais, tá? Que são essas que a gente começa a falar neste primeiro momento. Depois no título 2, o código se debruça a falar da tutela de urgência, propriamente dita. E depois, já lá na parte final, no título 3, o código regula a chamada tutela de evidência, através de um único dispositivo que trata da tutela de evidência, que é o artigo 311, tá? Então, agora cumpre-nos abordar os dispositivos do 294 até o 300, que tratam então de disposições gerais sobre tutelas provisórias, ou seja, preceitos, dispositivos que têm aplicação geral em todas as modalidades de tutela, seja as de urgência ou as de evidência, ok? E depois a gente analisa então os demais dispositivos até o 311, esgotando todos os artigos que regulam as chamadas tutelas de natureza provisória, certo? Começando a falar de tutela provisória, as questões gerais então, a primeira questão são até algumas noções introdutórias, antes de começarmos a analisar a partir do artigo 294 que o código menciona, regula sobre esse tipo de tutela do Estado, temos que mencionar que um provimento provisório, ele é um provimento que é dado através de uma cognição sumária, ou seja, cognição está ligado a conhecimento, Quando falamos processo de conhecimento, processo de cognição ou fase cognitiva do procedimento comum, significa que o juiz está tomando conhecimento a respeito da lide, está tomando conhecimento a respeito dos elementos que integram a lide, fatos, fundamentos jurídicos, tá? Então, quando falamos de um provimento provisório, é um provimento que o juiz vai conceder através de uma cognição sumária, uma cognição superficial, Muitas vezes ouvindo apenas uma das partes, Quando ele concede lá uma tutela provisória, inaudita altera partes, significa que ele concede uma tutela sem sequer ouvir a parte contrária, ouvindo apenas o autor, então o requerente desta tutela. Os atos cognitivos sumários, ou seja, esses atos de conhecimento do juiz tomados de maneira sumária, a análise feita de forma rápida e superficial, portanto, é o contrário da cognição exauriente, a cognição plena, que é aquela que o juiz irá fazer no momento de prolatar a sentença, tá? Então, no momento de uma tutela definitiva, que seria a prolação de uma sentença, é quando o juiz, então, não faz apenas uma análise superficial, ele analisa de maneira mais aprofundada, não só a versão de uma parte, como a versão da outra parte também,
né, bem como todos os demais elementos que integram os autos, todas as provas já constantes dos autos, tá? Então, o provimento provisório, a tutela de natureza provisória, ela é concedida pelo juiz através de uma cognição não exauriente, não plena, não aprofundada, né? Fundada nas provas e nas alegações, muitas vezes apenas da parte autora, né? Ou já seria então suficiente para o juiz conceder uma tutela provisória, por exemplo, uma tutela antecipada, né? Sem ainda ouvir a parte contrária, ok? Então, provimento provisório é um provimento fundado numa cognição sumária, um conhecimento breve, rápido do juiz, não aprofundado, não é uma cognição exauriente ou plena, como se dá lá no momento da prolação da sentença, ok? Além disso, uma outra questão inicial para sabermos exatamente do que estamos falando, né, diz respeito à natureza do provimento provisório. Nós temos dois tipos de tutela provisória, né? Nós temos a tutela provisória de natureza satisfativa e a tutela provisória de natureza preventiva, tá? Tutela de natureza satisfativa seria a tutela antecipada, tá? Ou seja, aquela decisão provisória, naquela tutela que o juiz antecipa os efeitos da sentença, os efeitos da tutela definitiva, portanto, essa tutela provisória, ela já é capaz de satisfazer o direito da parte, tá? Vamos imaginar uma tutela de medicamentos, tá? Ela, tutela antecipada, né? Porque tem natureza satisfativa. A partir do momento que o juiz concede a tutela e ordena para que a parte ré, né, o Estado, forneça os medicamentos, a parte ela já vai se satisfazendo com relação ao direito de maneira provisória, porque ela vai recebendo os medicamentos e o seu direito à saúde, a proteção ao direito pleiteado, ela já vai se satisfazendo, mesmo que provisoriamente, com aquele tipo de tutela que ela foi buscar, né? O que vai diferenciar da tutela de natureza preventiva? A tutela de natureza preventiva é a chamada tutela cautelar, né? Tutela provisória de natureza cautelar, que diferente da antecipada, a parte não se satisfaz com relação ao direito que vai buscar. Ela tem apenas a natureza de prevenção, ela visa, na verdade, apenas acautelar, proteger o direito da parte, tá? Então a tutela cautelar, ela tem essa natureza preventiva, porque ela é capaz de acautelar, de proteger o direito da parte para uma satisfação futura, né? Para a satisfação desse direito no final do processo, né? Quando então da execução do cumprimento daquela tutela definitiva. Exemplificando, vamos pensar numa tutela cautelar de arresto, né? Em que eu tenho um cheque, eu tenho um título para ser executado, para cobrar uma dívida, e o devedor ele se encontra ali dilapidando todo o seu patrimônio e prestes a entrar numa situação de insolvência. Então, visando acautelar o meu direito à cobrança daquele crédito, né, ao direito à execução e recebimento do crédito encartado no cheque, eu entro com uma tutela cautelar de arresto, uma tutela provisória, no qual o juiz irá arrestar bens, né, para proteger, para acautelar o meu direito ao recebimento do crédito, para proteger o meu direito para que no futuro eu possa então satisfazer-me com relação a ele, eu possa então receber o meu crédito, né, através de uma execução deste cheque, dentro desse exemplo mencionado para vocês, tá? Então, conforme diz aqui um pequeno trecho de doutrina colacionado no material de vocês, do Marinoni, a técnica antecipatória, ou seja, essas tutelas de natureza provisória antecipatórias, né, elas dão lugar a um provimento provisório, né? Elas podem desde logo então viabilizar a realização e a fruição do direito da parte. E se a parte ela obtém uma tutela provisoriamente, mas ela já começa a usufruir, já começa a ver a fruição, a realização do seu direito, nós falamos de uma tutela satisfativa, né? Porque a parte ela já vai se satisfazendo com relação ao direito que ela foi buscar, mesmo que provisoriamente, né? Mas então já há uma satisfação porque o direito já vai lhe sendo entregue, o direito pleiteado principal já vai lhe sendo entregue, né?
Ou, como diz o Marinoni, apenas uma tutela provisória que visa assegurar que essa fruição tenha condições de eventual e futuramente ocorrer, o que seria a tutela cautelar. A tutela cautelar, ela visa uma satisfação futura. No momento em que ela é requerida de forma provisória, ela visa apenas acautelar o direito, ela visa apenas preventivamente proteger o direito para que no futuro ele tenha efetividade. Né? Porque caso eu não acautele, nesse exemplo dado, o meu direito à execução do cheque, no futuro o devedor já poderá ter dilapidado todo o patrimônio e não terá mais solvência, né? Eu não terei mais condições de receber o meu crédito, porque ele já terá ingressado num estado aí de insolvência, né? Então não tendo crédito suficiente para pagar as suas dívidas, tá? Então, como diz o Marinoni, a técnica antecipatória das tutelas, né, e que traz aí, que antecipa o momento da sua concessão, que concede então de maneira provisória antes da sentença, antes da tutela definitiva, ela pode ser viabilizada de duas maneiras: de maneira a já satisfazer de imediato, de forma provisória, o direito da parte, e aí falamos de tutelas de natureza satisfativa, e uma tutela que não visa ainda satisfazer de imediato, mas apenas acautelar o direito, proteger o direito, para que no futuro essa satisfação possa ocorrer, né? Possa então a tutela definitiva, através da tutela definitiva, satisfazer o direito da parte, ok? Beleza? Volto no próximo vídeo então para falar um pouquinho mais aí da tutela provisória e dessas questões iniciais e gerais.